Olá! A escrita é uma forma de comunicação que pode, muito mais do que informar, criar empatia e pontes de amor. Por um mundo onde todos possam se encontrar na escrita afetuosa, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Escrever sobre nossos sentimentos, afetos e memórias pode ser um grande desafio, mesmo para pessoas que já estão acostumadas com o ofício da escrita. Destravar esses nós, colocar eles no papel, pode ser uma forma de cura, de terapia. Escrever, exercitar as palavras, a nossa capacidade de expressar, pode nos fazer melhores sentimentalmente, deixar os pensamentos mais tranquilos. Muito mais que isso, escrever nos conecta com o próximo, numa sociedade onde todos se expressam cada vez mais sem pensar. Escrever, especialmente escrever com afeto, é um exercício que nos tira do automático, traz autenticidade e, quem sabe, nos conduza para um caminho mais pacífico. Para conversar conosco sobre o poder da escrita e como sair da escrita automática e torná-la afetuosa, vamos conversar com a jornalista e escritora Ana Holanda. Ela tem 25 anos de experiência com produção e edição de texto. Há quase uma década atua na vida simples, coordenando e zelando para que os textos e os projetos da marca sigam fazendo diferença na vida das pessoas. Ela também é autora dos livros Como se encontrar na escrita e Minha Mãe Fazia, ambos pela editora Rocco. Ana Holanda tem uma longa carreira no jornalismo, formada pela PUC de São Paulo, passou por diversas redações nas editoras Globo e Abril, já recebeu 2 prêmios Abril de jornalismo e foi finalista do prêmio Ayrton Senna de jornalismo e do prêmio Ibero-Americano de comunicação pelos direitos da infância. E em 2018 foi a vencedora do prêmio de longevidade da Bradesco Seguros por conta do texto Como Envelhecer, publicado em Vida Simples. Suas ideias foram espalhadas no TEDx São Paulo e seu curso de escrita criativa e afetuosa costuma ser considerado por seus alunos como um divisor de águas. Ana Holanda, seja muito bem-vinda ao programa parlatório, uma alegria recebê-la virtualmente aqui na TV Pai Eterno. Eu já começo com uma questão geral, mas que pode nos introduzir no assunto que vamos tratar na nossa conversa. Escrita criativa e afetuosa. É para todo mundo? Obrigado por sua presença. Obrigada a você, agradeço o convite. E sim, a resposta é que eu acredito muito que a escrita é para todos, né? E a escrita, a palavra, ela tem um poder muito grande, ela é de uma potência muito grande de transformação, de transformar a gente mesmo, de transformar as pessoas as pessoas próximas e até de transformar o nosso entorno. E o meu trabalho todo é focado na escrita. Eu conduzo as pessoas para que elas consigam escrever, né, para que elas consigam escrever com profundidade. E como foi que nasceu em você esse conceito de escrita afetuosa? Porque você é jornalista, e jornalista, eu também sou jornalista, a gente escreve às vezes até sem pensar direito, porque é uma máquina, nós somos máquinas de escrever textos rápidos, informativos, objetivos. Agora, quando é que você começou a colocar em prática, na sua carreira profissional, esta escrita afetuosa? Essa pergunta é muito interessante, porque de fato, né, o jornalismo, ele acaba... Eu costumo dizer que a gente vai fazer jornalismo porque a gente gosta muito, de alguma forma, da escrita ou de lidar com a palavra, ou com a construção narrativa. E a faculdade, né, a formação, ela nos apresenta uma forma de escrever muito focada na técnica. Existe uma coisa que é muito frequente na formação do jornalista, que é você ser
de fornecer uma informação isenta, né? É a isenção. E isso tem uma consequência também não muito boa, que é a gente se isentar, né? Isso, se isentar da própria escrita, no sentido de você parar de ter a consciência daquilo que você está escrevendo. Você mesmo usou a palavra, a gente acaba escrevendo de uma forma muito automática, isso é comum, isso é muito normal. E é quase como se a gente fica treinado a escrever, né? A gente consegue escrever um bom texto, mas não necessariamente um bom texto é aquele que afeta o outro, que conversa com o outro, que chega no outro. E eu, além de ser sempre eu ter essa apreciação pelo texto desde muito cedo e gostar de escrever, por isso que eu fui fazer jornalismo, também existia uma característica muito forte em mim, que não tem nada a ver com a minha formação, mas é que eu sempre fui uma pessoa considerada muito sensível, né? As pessoas que sempre se sensibilizam muito com as coisas, né? Que se emociona fácil. E isso tinha uma consequência no meu texto. O meu texto era um texto mais sensível. E nesse tempo em que da minha carreira como jornalista, né, nas redações, principalmente de revista, porque eu gostava do texto que, no mínimo, eu tivesse um tempo, eu não gostava daquela produção diária de texto, né? Já era para fugir um pouco mais desse automatismo. Mas, de qualquer forma, eu ouvi muitas vezes o comentário. Em alguns momentos, o fato do meu texto ser mais sensível significava que ele era um bom texto, porque eu conseguia ouvir as pessoas, eu conseguia trazer elementos para o texto de delicadezas, né? de questões, às vezes, assim, pequenas, mas significativas sobre a história. E, principalmente em textos de comportamento, isso era muito bem-vindo. Mas, em alguns momentos, eu ouvi diversas vezes a frase: seu texto está muito bonito, ele está sensível, mas esse assunto é sério e a gente vai precisar mexer nesse texto. Isso me cortava, me machucava, porque eu ficava pensando, não é sobre... É como se o lugar do sentimento, da emoção, da sensibilidade, ele não coubesse quando você vai falar sério. E eu acho que esse conceito por si só já é de um incômodo muito grande, né? Que é esse lugar da nossa emoção, ela parece que ela não cabe em todos os lugares, né? E para mim era muito dissonante isso, porque não era sobre o texto ser sério ou ser sensível. A minha maior preocupação sempre foi tocar o outro, sempre foi que aquele texto fizesse sentido para o outro, e mais do que isso, que aquele texto fosse lembrado pelo outro, que ele fizesse diferença para o outro. E eu sentia que o texto muito duro, aquele que eles consideravam inclusive o texto sério, ele não tocava ninguém. Ele simplesmente existia e morria muito pouco tempo depois. E foi aí que, principalmente na época que eu trabalhava mais diretamente com os textos em Vida Simples, que eu comecei... Vida Simples é uma publicação que sempre permitiu muito a primeira pessoa, ou seja, para quem não sabe, assim, no jornalismo diário, você escrever textos em primeira pessoa, quer dizer, o eu, ele não é muito bem-vindo, né? Você tem que contar a história do outro, mas nunca a partir da sua perspectiva. E em Vida Simples isso não existia, era permitido que o autor do texto ele também fosse parte integrante do texto. E o interessante foi que eu comecei a ter retorno sobre os meus textos do tipo de leitores dizendo: nossa, quando eu leio o seu texto parece que você está conversando comigo. Nossa, parece que você sabe o que eu estou precisando ouvir. E mais do que isso, assim, as pessoas comentavam sobre textos que tinham sido escritos há algum tempo. E isso me impactou demais, né? Isso me impactou. E aí eu comecei a entender, de fato, quais elementos aqueles textos que eram como conversas com o outro, que passavam a morar no outro,
Que elementos esses textos traziam? E isso foi muito chocante no início para mim, porque para você que é jornalista, você vai entender o que eu estou falando, porque são elementos que nunca me contaram, que nunca foram ensinados ou ditos na minha formação, mas elementos como palavras como alma, né? Então a gente tem que carregar quem a gente é. O texto carrega a nossa alma. Alma, coragem, porque quando a gente escreve um texto de mais profundidade, de certa forma a gente se revela muito mais. E se revelar é um ato de coragem por si só. É como se você se colocasse nu de frente para o outro. E isso demanda coragem. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito, porque quando esse texto encontra o outro, ele se percebe ali. Então, é como se você tivesse ali compartilhando um pouco de quem você é com o outro, e o leitor, essa outra pessoa, se reconhece ali. É um reconhecimento de almas, é um reconhecimento de pessoas que sequer nunca se viram. E para mim isso é tão bonito, sabe? Pois é, tão bonito. Eu queria até dizer, porque o Padre Rafael, que é o apresentador do Parlatório, que hoje não está conosco, ele é um grande admirador seu, né? Ele deve estar muito chateado de não poder estar aqui hoje, porque exatamente os seus textos, em Vida Simples e em outros lugares, sempre o encantam muito e marcam momentos. Uma viagem, um passeio, um dia mais tenso que acaba encontrando naquele texto esse encontro com pessoas, como você disse, que não se conhece, toca a alma. E quando você usou essa palavra, com certeza, se ele estivesse aqui, ele iria fazer essa referência. Ana, eu vou pedir licença, a gente precisa fazer um breve intervalo para a gente continuar a nossa conversa. Nós voltamos, então, daqui a pouco com a professora Ana, conversando sobre escrita afetuosa. Nossa convidada é a jornalista Ana de Holanda. Voltamos já. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando umas almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre a escrita criativa e afetiva com a jornalista e escritora Ana Holanda. Ela criou essa modalidade de escrita que vem transformando a vida de profissionais de comunicação e também das pessoas que sempre quiseram se expressar por meio das palavras. Professora Ana, no seu trabalho Como se encontrar na escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa em você, esse é o título do trabalho, você ensina uma coisa muito interessante. A escrita que abraça, acolhe e encontra uma quantidade maior de pessoas
Não é aquela cheia de palavras inatingíveis, mas a que todos têm a capacidade de compreender. Tem tudo a ver com o que você falava agora há pouco a respeito da sua conversa lá no treinamento com o pessoal que trabalha na área de TI. Mas nós vivemos um momento de tantas notícias falsas, de uma comunicação agressiva na internet, nas redes sociais. Qual o caminho para um texto, uma produção, em que todos de fato compreendam a mensagem e sintam alguma coisa? Eu percebo muito isso, é algo que as pessoas me trazem bastante. E o que eu gosto de trazer para as pessoas e lembrar para as pessoas é que a palavra, ela tem uma potência, ela é uma potência muito grande. E isso vai muito além dos termos técnicos, né? Muito além das palavras. Os termos técnicos, eu posso pegar, por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, enfim, uma pessoa da área de tecnologia, e ela começou a falar, um gestor, e ele começar a falar e eu não entender absolutamente nada do que ele está falando, porque ele está usando um vocabulário como se ele estivesse falando com um igual, uma pessoa que entendesse. Isso acontece a maior parte do tempo porque a gente esquece que esse outro, esse interlocutor, essa outra pessoa, na verdade, ele não domina aquele vocabulário, né? E muitas vezes as pessoas não fazem isso por maldade, digamos, né? Mas a verdade é que a forma como você usa a palavra, ela cria um distanciamento, né? Ela coloca a gente em lugares diferentes, né? Entre eu estou aqui e você aqui. Ela não trabalha a igualdade, mas ela enfatiza a diferença. E o que eu percebo muitas vezes nas redes sociais, né? O que acontece é que as pessoas não necessariamente usam, porque quando a gente fala de usar os termos técnicos, pode ficar mais claro isso. Mas as pessoas usam muitas expressões, né? Expressões que estão na moda, as pessoas começam a usar muito as mesmas palavras, então eu tenho ouvido muito expressões como normatizar, masculinidade tóxica, expressões, e às vezes o que eu acho mais sororidade, e assim, o que eu acho muito interessante é porque são expressões de força, que elas são ditas por pessoas de diferentes níveis e de diferentes formações, porque todo mundo acaba falando e as pessoas vão repetindo de novo, esquecendo que quem é o outro que está, quem é essa pessoa que está do outro lado. E a questão é, se eu estou ali lendo um material em que toda hora a pessoa fica repetindo sobre normatização, sobre masculinidade tóxica, relação tóxica, sororidade, né, igualdade de gênero, e eu esqueço que este outro não necessariamente sabe o que eu estou falando. E por mais que, por exemplo, pessoas em situação de rua, né, e por mais que esta outra pessoa ela se enquadre naquilo que eu estou falando, a minha comunicação faz com que ela não se sinta como parte integrante daquilo. Então eu deixo de abraçar, eu deixo de acolher pela forma como eu estou falando. Isso vale para as palavras, e você usou algo muito... Outra coisa que eu percebo muito é que as pessoas... a gente precisa entender que é necessário tanto cuidado na forma como a gente escreve, porque o texto, a narrativa, ela imprime o sentimento ali, né? Então, às vezes a gente escreve quando a gente está com raiva, está com revolta, e isso, essa narrativa, ela imprime este sentimento também. Então, acaba nascendo dali um texto raivoso. E um texto, acho que uma frase que eu vou falar vai resumir muito bem isso. A escrita é relação. Eu estou sempre, tô sempre construindo uma relação. Quando eu imprimo esse tipo de texto, o que ele, na vida, como que ele é? Ele é aquele pai bravo que chega gritando.
quando um pai bravo chega gritando, a tua reação é de se abrir para a escuta ou é se fechar? A gente se fecha para a escuta. Então, por mais que eu esteja falando algo extremamente importante, o outro vai se fechar para a minha escuta só pelo tom do meu texto. Exatamente, exatamente. É como nas redes sociais escrever com caixa alta. A pessoa já pensa, tá Também. gritando por quê? Não é verdade? Mas, Ana, sempre quando está chegando no final do programa, a gente encerra trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado, da nossa convidada. E para você, nós trouxemos um trecho do livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Diz o seguinte, abre aspas, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, e escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre 2 pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Fecha aspas. Professora Ana. Tem acho que muitas coisas bonitas aí, né? Primeiro que fala de coisas muito simples, eu adoro esse lugar da simplicidade, né? Eu ensino muito às pessoas de que as coisas elas não estão acontecendo em lugares extraordinários, né? A nossa escrita não nasce de lugares extraordinários, elas nascem do nosso cotidiano. É sempre a beleza que existe no ordinário, né? Sempre a beleza do cotidiano, é aí onde tá a nossa grande riqueza e é o que a gente anda com muita dificuldade de reconhecer. Então, eu trago isso para as pessoas, para os meus alunos, eu mostro, eu falo que eu acordo as pessoas de um grande adormecimento, né? E outra questão que me toca muito, que ela fala do caminho, é porque eu falo que o meu trabalho é um trabalho de guiança, né? Que eu guio as pessoas pelo caminho da escrita e que é muito importante que a gente tenha maior consciência do processo. Como é que a minha escrita está acontecendo, né? Eu sou a pessoa da lanterna que eu estou jogando luz nesse processo e que o processo da escrita ele é um processo muito bonito, de muito aprendizado. E que a gente não escreve só no momento que a gente senta, né, e passa a escrever. A escrita, tudo que acontece na nossa vida vai nos afetando, vai nos atravessando, vai se inscrevendo na gente. Então a escrita ela começa a nascer muito antes da gente sentar para escrever. Nasce quando eu sinto o cheiro de jasmim ou da dama da noite, nasce quando eu ouço uma música, nasce quando eu olho para a rachadura de uma xícara. Ela nasce, a escrita ela pode nascer se a gente tiver um olhar delicado e sensível para as coisas, a escrita nasce o tempo todo na nossa vida. São as infinitas possibilidades que a vida nos oferece e eu acho que a escrita ensina isso para a gente, ensina esse espaço de amplitude e de escolhas que é a própria vida. Ana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua presença aqui no parlatório da TV Pai Eterno e com certeza os devotos e devotas do Pai Eterno têm muito a escrever e contar sobre as bênçãos que recebem diariamente de Deus Pai e com certeza você nos ajudou até a compreender isso para toda a nossa vida. Muito obrigado por sua participação. Obrigada a você, foi uma honra, um prazer. Obrigado e agradeço também a você pela audiência durante o programa de hoje. Continue conosco, um abraço e até a próxima semana.